Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Angra em Revista no Rádio Clube de Angra. Connosco, uma vez mais, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, professor Alão Menezes. Uma vez mais, obrigado por estar connosco. Muito obrigado. Connosco, por disponibilizar o seu tempo. Presidente, realizou-se ontem a Assembleia Municipal Extraordinária. O tema foi transportes e acessibilidades para a Ilha Terceira. Se o inverno IATA não foi famoso, o verão IATA também, que se aproxima, também não mostra grandes regalias. Principais temas e foco deste tema, que é sempre uma incógnita na Ilha Terceira e tem sido muito batido nos últimos anos. Infelizmente este é um tema que não nos abandona facilmente. Nós já andamos em torno deste assunto, eu diria há praticamente uma década. Eu desde que estou ali na Câmara Municipal, e já lá vão 8 anos, esta é uma das matérias que tem estado sempre em cima da mesa, com várias cambiantes, com momentos melhores, momentos piores, mas a verdade é que nós não estamos a conseguir ultrapassar esta questão facilmente. E por isso, pronto, nós vamos continuar esta luta, que não é uma luta apenas do município de Angra, é uma questão de ilha e é uma questão que felizmente tem obtido um amplo consenso entre todas as forças políticas. Obviamente que, os pontos de vista vão-se mudando em função de quem está no poder e quem está na oposição, o que não é propriamente algo que nos deva orgulhar, mas vai acontecendo. Mas a verdade é que com alguma coerência tem sido possível criar na Ilha Terceira um amplo consenso em torno desta matéria. Infelizmente, as soluções sustentáveis são essas que tardam a aparecer e a verdade é que nós, ainda estamos num ano que está profundamente influenciado pelo Covid e, portanto, estas coisas também temos que perceber que não podem mudar de um momento para o outro, porque há aqui, uma perturbação gigante que surgiu no sistema a partir de 2020, contudo, nesta altura esperava-se que já houvesse um conjunto de pistas mais claras do que aquelas que existem. Contudo, vamos continuar, como se costuma dizer, continuar a luta e ver se conseguimos chegar a uma boa solução. Exatamente, tem sido reivindicado até recentemente pela Câmara de Comércio de Angra também. São várias as entidades que reivindicam melhores acessibilidades para a Ilha Terceira. Faço-lhe uma questão de curiosidade. Não acha que agora com um dos municípios da Ilha Terceira do mesmo partido, digamos, com a mesma coligação do governo, não será mais fácil até essa reivindicação? Bom, a resposta parece-me que tem que ser recorrendo à história recente. Com 2 câmaras do mesmo partido do governo, há 2 anos atrás, conseguiu-se algumas coisas, mas não se conseguiu tudo aquilo que se queria. Portanto, o assunto é difícil e não tem a ver sequer com os alinhamentos partidários, porque na verdade tem sido possível, mesmo com estas duas câmaras que agora têm composição partidária diferente, tem sido possível chegar a bons entendimentos nessa matéria. Ou seja, esta é uma questão que tem tido até um certo grau de unanimidade ao longo dos tempos. Portanto, não é uma questão partidária, é uma questão de procurar soluções que sejam sustentáveis, porque é esse o problema da sustentabilidade das soluções. Isto não pode ser uma solução que seja apenas assente em subsidiação pública, porque os recursos não são limitados e isso não pode aguentar sempre. Tem que ser uma solução assente numa operação que seja simultaneamente boa para a ilha e capaz de fazer crescer o turismo, mas também que seja sustentável do ponto de vista económico ou financeiro. E é isso que torna estas questões tão complexas e que faz com que seja preciso continuar este trabalho de procura exatamente da sustentabilidade das soluções e de uma certa independência dessas soluções em relação às questões de natureza conjuntural. Ou seja, isto não pode ser uma solução para quando o PS está no governo ou uma solução quando o PSD está no governo. Isto tem que ser uma solução que sirva à nossa sociedade, independentemente de outros fatores, e não pode estar de maneira nenhuma dependurada em questões político-partidárias. Ela tem que ser vista com a mesma frieza com que foi vista no passado. Eu lembro que quando o PS tinha a maioria, tinha as 2 câmaras, maioria absoluta e maioria absoluta no governo, foi feita também uma Assembleia Municipal Extraordinária com o mesmo objetivo e foi possível nessa Assembleia, por unanimidade, aprovar um conjunto de objetivos e, portanto, essa unanimidade que existiu no passado e também essa coragem de separar o que é partidário daquilo que é o interesse público tem que continuar a existir e nós temos que ser capazes na Ilha Terceira de dar esse exemplo de isenção do que diz respeito às questões meramente partidárias face àquilo que são valores bem maiores, que são os interesses reais da ilha.
Exato. Durante esta semana foi publicado o calendário dos cruzeiros para a Ilha Terceira e, curiosamente, penso que são cerca de 40, o número exato de cruzeiros que estão previstos, mas também não nos podemos iludir porque já foram em outros tempos também publicados estes números e de repente de uma hora para a outra, por motivos... Pois, eu lembro aquilo que aconteceu no ano 2019, obviamente com condições que eu espero que nunca mais se repitam na nossa história mais próxima, em que nós tínhamos de facto perspectivas de um ano 2020 que seria extraordinário, quer do ponto de vista das ligações aéreas, quer do turismo em geral, quer das reservas, enfim, tudo parecia magnífico e de repente tudo se esfumou. E portanto, nestas coisas, enquanto esta situação do Covid não desaparecer completamente, e outras ameaças, porque também é preciso não esquecermos que nós estamos a viver um tempo que é um tempo também de forte perturbação a nível da política internacional. Não é apenas o Covid que continua a assombrar as nossas vidas, mas também a situação na Ucrânia e, eu diria mesmo, a situação na Europa Oriental, porque isto é um assunto mais vasto que a Ucrânia, também causa alguma preocupação e algum grau de incerteza. Portanto, nós vivemos num tempo de incerteza e por isso temos que encarar estas coisas com a naturalidade que elas têm que ter, mas sempre com aquela prudência de que estamos muito bem, mas... Exatamente, não vamos dar por garantido. Exatamente, neste momento não há nada garantido, há boas perspectivas nesse campo que espero que se confirmem para o bem de todos nós. Presidente, passando para um assunto mais técnico da Câmara, está em consulta pública o regulamento das zonas de estacionamento tarifado em Angra do Heroísmo. Já falamos nisso no programa anterior há 15 dias. Quer deixar outra vez um alerta a todos, sim, eu todos deixo os cidadãos? aqui, mais do que um alerta, um apelo, porque este é o momento das pessoas dizerem o que pensam sobre o assunto e de se tentar encontrar os consensos necessários a um bom funcionamento do sistema. Nós, ao longo desta última década, porque estamos a falar de um contrato que vai fazer agora 10 anos. Exatamente, 10 anos. Ao longo desta última década, pois houve aqui várias cambiantes, claro que também houve coisas positivas, mas também houve muitas críticas e muitas questões menos boas em torno do sistema. E a maneira de nós garantirmos que não vamos ter outra década com iguais problemas é, nesta altura, no momento certo, olharmos para isto com olhos de ver e tentarmos encontrar o melhor para a cidade. Esta questão é uma questão que não tem a ver com as finanças da Câmara, e isso é que é importante as pessoas perceberem, porque às vezes porque a Câmara vai ganhar dinheiro com o estacionamento, não ganha dinheiro com o estacionamento, e isso não é uma privada. Não, e a renda que a empresa paga não é propriamente uma receita que vai fazer a Câmara rica, não é por aí que as finanças da Câmara vão ter qualquer desequilíbrio. Esta é uma questão que tem essencialmente a ver com o bom funcionamento do comércio de porta aberta na cidade. Porque o estacionamento é uma questão essencial para que a cidade seja atrativa e para que as pessoas façam as suas compras nas lojas que aqui estão. Só existe parquímetros para servir estas lojas, caso contrário é desnecessário. Ou seja, os parquímetros não servem para reservar lugares para estes ou para aqueles, não serve para ganhar dinheiro, serve pura e simplesmente para garantir que há rotatividade no estacionamento junto às lojas, de maneira que elas possam fazer o seu negócio. E é exclusivamente com esse objetivo que este sistema deve existir, e é com esse espírito que nós agora temos que olhar para o sistema. O compromisso eleitoral que foi assumido por mim e pela equipa que me acompanhou nas eleições foi, quando houvesse possibilidade de o fazer, ou seja, quando acabasse o contrato que estava em vigor e que começou antes de eu ter chegado à Câmara, portanto que vinha do passado e que era muito difícil alterar porque isso teria gravíssimas consequências financeiras, aí sim. Exatamente. O compromisso foi que a revisão seria feita com o espírito de reduzir ao mínimo as zonas de parquímetro, e é isso que se está a tentar fazer, reduzir exclusivamente para as zonas de elevada densidade comercial, portanto aquelas zonas em que é mesmo preciso, e também resolver alguns dos problemas, a questão dos 5 minutos e dos 10 minutos, que a pessoa não tinha tempo de ir ao parquímetro, criar condições para que haja os primeiros 15 minutos sejam gratuitos. Obviamente que a pessoa terá que tirar o ticket, colocá-lo no carro, mas o ticket, os primeiros 15 minutos, não paga. A segunda questão que é importante aqui também dizer é que quer-se resolver também as questões dos sábados, que tem sido sempre uma discussão se devia haver parquímetro ao sábado ou não, portanto também está na proposta não haver parquímetro ao sábado. E depois uma questão que é ainda mais sensível e talvez a mais importante, que é a questão do zonamento. Nós nesta altura temos desde a letra A até à letra G de zonas, o que causa algumas às vezes em certas ruas há duas dificuldades. O que se está a tentar fazer é eliminar isso e criar, primeiro, unificação das ruas, cada rua só pertence a uma zona, e segunda, criar no máximo 3, 4 zonas, não mais do que isso, mas
O ideal seria ficarmos pelas 3 zonas. E resolver o problema dos que moram a norte da Rua da Sé e que moram a sul, porque há sempre o problema dos moradores de um lado que não podem parar do outro lado da rua porque já pertence a outra zona, o que tem sido um problema complexo, particularmente nos últimos tempos em que tem havido obras constantes no lado norte da Rua da Sé, o caso ali da zona do Seminário, da zona do Marquês e por aí acima, e que espero que em breve se avizinham novas obras. Exatamente, com o mercado e, portanto, mais problemas nessa zona e, portanto, eliminar essa restrição, de forma que quem mora daquele lado da Rua da Sé possa estacionar do outro lado da Rua da Sé. Portanto, também resolver isso. Portanto, é este o grande objetivo. Vamos a ver se o conseguimos levar a bom porto. Outro aspecto importante é dizer que a Câmara parte para este processo de espírito aberto, disposta a ouvir e tentar encontrar os consensos. Portanto, fica aqui o meu pedido para todos aqueles que tenham algum pensamento sobre essa matéria, fazer o favor de ir lá à página da Câmara e colocar lá o seu pensamento, porque será um bom contributo para um debate que se quer plural e que se quer, eu diria, enfim, esclarecedor, porque não há nada pior do que criar um período de debate, não se debate na altura, depois quando finalmente se tomam as medidas, então vêm os críticos dizer que devia ser assim. Isto é um bocadinho como nos casamentos, pronunciem-se agora, depois calem-se para todo o sempre. Exatamente. Porque isto é daquelas coisas que convém falar agora. Portanto, quem tem sugestões a fazer, faça o favor de as fazer agora, até o dia 25 deste mês está disponível. Depois disso, o assunto transitará para a esfera da Assembleia Municipal, que depois terá a última palavra, porque essa é uma competência que não é da Câmara, é da Assembleia, portanto, a Assembleia depois dirá de sua justiça. Fica então o alerta aos terceirenses em geral para a consulta pública das zonas tarifadas em Angra do Heroísmo. Outra área que também está aberta à apresentação de propostas é o orçamento participativo. Não temos referido muito, decorre até 15 de fevereiro o período de apresentação de propostas. O orçamento participativo foi criado, se não me falha a memória, em 2020. 2021 não foi possível. Foi feito um orçamento participativo, enfim, de formato muito reduzido. Até agora não foi possível ainda fazer o orçamento como se queria, porque exatamente. Caiu em cima dele o Covid e, portanto, não deu para fazer grandes coisas. Eu perguntava-lhe exatamente, indo por aí, por essa vertente, quais são as perspectivas deste orçamento participativo, se esperemos a pandemia nos deixe ir a bom porto. Eu espero que seja possível levar este ano a bom termo o processo do orçamento participativo. Ele tem 2 fases. Esta primeira que está a decorrer agora, que é a apresentação de ideias, depois uma fase de análise técnica e finalmente uma fase de escolhas em que as pessoas serão convidadas a votar as propostas que acharem melhor. Obviamente que isto depende, mais uma vez, da pandemia nos deixar fazer o processo todo. Vamos a ver se o conseguimos. São abrangidas, neste caso, 3 áreas: a juventude, a social e outras áreas. Os valores destinados estão na página da Câmara Municipal. O grande objetivo era nós conseguirmos, não coisas muito caras, para não concentrarmos os valores todos numa única iniciativa, mas conseguirmos um conjunto de iniciativas que tenham simultaneamente dois aspectos. Por um lado, sejam algo de original e nada de que já esteja previsto, ou seja, não faz muito sentido no orçamento participativo aparecerem aquilo que já está em curso ou já está em análise na própria Câmara por iniciativa camarária, portanto não vale a pena repetir. Aparecerem ideias novas e particularmente ideias que tenham algum grau de originalidade e alguma capacidade de melhorar a qualidade de vida e melhorar, enfim, a nossa vivência enquanto comunidade. Portanto, o grande objetivo do orçamento participativo é convidar os cidadãos a apresentarem ideias um bocadinho fora da caixa, porque aquelas coisas que obviamente tem que se fazer, como asfaltar uma rua ou assim, pois tem mesmo que se fazer. Aqui não há grandes questões, é mais dedicarmos aqui um quantitativo que é relativamente pequeno no contexto global do orçamento da Câmara. Sim, um bocadinho para aquelas... total 200 mil euros, portanto, divididos 50, 100. Sim, estamos a falar de quantias relativamente pequenas e cujo objetivo é essencialmente fomentar a criatividade e aquelas ideias menos comuns, aquele tipo de coisas que a Câmara não tem no seu plano fazer e que normalmente não se fazem porque são coisas menos institucionais. Portanto, aqui o apelo que é feito é: vamos pensar coisas diferentes, coisas novas, coisas interessantes que possam entusiasmar as pessoas,
mas que não sejam propriamente aquelas coisas que a gente já sabe que tem mesmo que fazer, não é? Exatamente. Presidente, não querendo pegar no tema pandemia, porque já estamos um pouco cansados dele. Eu particularmente. O Presidente particularmente. Carnaval, aproxima-se o Carnaval, teremos hipótese de este ano ter ou ver algum bailinho de Carnaval? Pois, essa é uma pergunta. A saudade. É uma pergunta que eu gostaria de responder que sim, mas que infelizmente as condições que estamos a viver começam a apontar claramente para não. O Carnaval está demasiado próximo para se poder fazer alguma coisa menos de um mês, exatamente, de notável, e nós estamos numa fase aguda em que nesta altura todos os dias aparecem uns centros de casos e portanto obviamente que não há grandes condições para isso, eu diria mesmo, não há condições nenhumas para isso, embora obviamente estas coisas mudem muito depressa da parte da Câmara. Enfim, nós temos lá a chave do teatro, é só abrir a porta. Exato, agora o que precisa é que haja alguém que se organize. Tendo a consciência de que nem todas as salas de espetáculo têm condições neste momento para ter espetáculos de bailinhos de Carnaval, obviamente, haveria a hipótese possivelmente de, com as condições sanitárias, haver um ou outro salão que pudesse aderir ao evento? Eu creio que sim, há alguns salões, por exemplo, o teatro tem essas condições, o centro cultural tem essas condições e é capaz de haver outras salas para aí. Agora, isto também leva-nos a uma outra questão, e essa é uma questão importante. Está na altura de nós olharmos para os nossos salões com outros olhos, olharmos do ponto de vista da segurança, porque é sempre uma preocupação. Se acontece um sismo ou qualquer coisa que gere o pânico quando a sala está cheia, a maior parte das nossas salas não tem condições de uma evacuação segura das pessoas que lá estão. Isso é um aspecto que precisa de ser resolvido. E o outro tem a ver com a ventilação e com a criação de condições modernas nos salões. Há salões em que praticamente nós ficamos ali numa atmosfera estagnada, em que obviamente não é nada seguro para as questões eu já não vou falar na pandemia, que eu espero que ela desapareça rapidamente. Exato. Mas para as gripes normais. Aliás, um dos clássicos da nossa terra é, nas semanas a seguir ao Carnaval, andar toda a gente para ir a fungar e a tossir, não é? Agora vamos de máscara, talvez já seja preventivo. Mas acho que a melhor solução mesmo é nós olharmos para os salões e começarmos a pensar num investimento concertado e focado na melhoria das condições de segurança e de comodidade dos salões. Para mim, um dos investimentos prioritários é a questão da segurança. Todos nós já, que andamos para estes salões, já vimos situações em que a sala está cheíssima, absolutamente atravancada, e já toda a gente nos ocorreu, quase com certeza, não se respira lá dentro. Sim, quase não se respira, já nos ocorreu que se há qualquer coisa que precisamos sair daqui depressa, isto vai correr mal, não é? Pois. E portanto nós precisamos de facto de olhar para os salões e criar essas condições de evacuação e de ventilação para podermos garantir comodidade e segurança, particularmente segurança a quem vai aos salões. Portanto, eu espero que desta pandemia saia essa lição e que haja a iniciativa, e para isso a Câmara está disponível para apoiar os salões no sentido de criarmos condições, abrirmos mais umas portas de emergência e criarmos sistemas da AVAC que permitam alguma qualidade no ar que se respira nos salões. Possivelmente esta até será uma boa altura para isso, atendendo a que a adesão... Olha, eu não posso apresentar propostas no orçamento participativo, mas... seria uma bela proposta para o orçamento participativo. Presidente, pegando aqui num tema que sei que não é responsabilidade da Câmara Municipal, porque já fiz a pesquisa nesse sentido, surgiu no Rádio Clube uma ou outra reclamação sobre o piso da rua Dr. Aníbal Betancourt, ou seja, aquele trajeto entre a Vinha Brava e agora a Galinha KFC. Essa rua está miserável e o troço... E o outro troço até a Terauto, que também... E a caminho da ladeira da Pateira, ou seja, há ali um T que entronca ali na Vinha Brava. Aquela é uma estrada cariz regional. A Câmara Municipal se fará algum apelo ao Governo Regional para que se resolva? A Câmara Municipal tem feito esses apelos, mas a própria Câmara também tem algumas responsabilidades, porque uma parte dos danos na via, e a Câmara tem andado neste momento a tentar repará-los, tem a ver com avarias de água que depois ficam mal tapadas e depois soltam-se os remendos que são colocados nas avarias. Portanto, a Câmara também tem responsabilidades, mesmo em estradas regionais, e as pessoas devem ter reparado que neste momento está a decorrer uma campanha de resolver essas questões, feita pela Câmara, em estradas municipais, mas também nas estradas regionais. Sim, porque este ano não há fundos para estradas e caminhos. Sim, mas nós também não podemos deixar as estradas bater no fundo, claro, e por isso estamos a fazer o investimento que é necessário fazer. Estamos a gastar nesta altura cerca de 2 milhões de euros em arranjar caminhos, e um dos investimentos que está a ser feito
é naquelas que ainda são salváveis, que não é o caso dessa, que já tem mais buracos do que asfalto. Tem que ser piso novo. Tem que ser piso novo, mas naquelas que ainda são salváveis, naquilo que é a responsabilidade da Câmara, nós estamos, fez-se uma empreitada em que nesta altura estamos a colocar novos tapamentos de buracos, eliminar os buracos que resultaram de avarias de água e que ficaram mal tapados ou que se degradaram, para resolver isso. E estamos também a fazer algum investimento em estradas, que vamos continuar. Nesta altura há um investimento no acesso ao Posto Santo, que está ali pelo Espigão acima, está uma obra de grande vulto a decorrer, que nós temos a intenção de continuar para a Boa Hora, que é aquela que nesta altura mais nos preocupa, aquela zona entre a Boa Hora Aquela zona é muito afetada pela água das chuvas. E por causa de uma rede muito antiga. Nós temos entre as Bicas e a Boa Hora, aquele troço para ali acima, temos a rede mais antiga que está em serviço no Concelho, já com mais de 40 anos. E essa rede tem tido sucessivas avarias, e obviamente cada avaria é mais um buraco, e é mais um buraco mal tapado, e portanto é mais um problema. Portanto, nós nesta altura estamos com os trabalhos no sentido de fazer uma empreitada para substituir integralmente a rede de distribuição de água, que é a principal fonte dos problemas na estrada, e obviamente fazer uma repavimentação integral daquele troço até à Boa Hora. Outro troço que tem grandes dificuldades e que vai parar a este que nós falámos, embora não esteja tão mau como esse, é o troço que vai ali da ermida do Desterro, pelo Ameirinho acima, até à rotunda. Esse troço é da Câmara, portanto a rotunda e a circular marca a fronteira entre a zona de responsabilidade do município e a zona de responsabilidade regional. Parte do trânsito que passa aí na zona da linha. E é um troço que é muito antigo e além disso também tem tido sucessivos problemas com a rede de águas, que implica sucessivas aberturas de valas que depois assentam e causam... Sim, por mais bem tapadas possam ser, é sempre um remendo. É um remendo e a verdade é que infelizmente nós não temos seguido as melhores técnicas nessa área e portanto temos aqui grandes responsabilidades nessa matéria. Esse troço também estamos neste momento já com o projeto feito e vamos lançar essa empreitada tão depressa quanto possível, no sentido de também substituir esse pavimento. Isto tudo tem um problema e é isso que é a parte mais penalizadora que eu gostava também aqui de partilhar com os nossos ouvintes. É que todos nós gostamos de boas estradas, mas todos nós detestamos obras na estrada. E portanto... Uma coisa não entronca na outra. Nós queremos a estrada arranjada, mas gostaríamos que se fizesse aquilo entre a meia-noite e as 4 da manhã num dia que nós não passássemos lá. Ora, isso não é possível. Claro. E nós não podemos também começar a abrir todas as estradas ao mesmo tempo, sob pena de causarmos o caos no trânsito. Portanto, temos que ir fazendo isto gradualmente, por sectores, não garantindo que não fechamos tudo ao mesmo tempo, e isso é um assunto muito complexo. Por isso, nós, com obras neste momento a decorrer no acesso de quem vem pelo Posto Santo, não vamos fechar o acesso do outro lado, porque senão só de helicóptero que se entra na cidade. Os constrangimentos serão muito grandes. Por isso, nós temos primeiro que acabar o que estamos a fazer no Posto Santo, depois fazer a Boa Hora, depois fazer, ou seja, isto tem que ser feito em secções. Depois há algumas zonas que estão muito degradadas, particularmente por causa de questões agrícolas e também por causa de cheias sucessivas que aconteceram, particularmente ali nas freguesias do Oeste. Nós temos o chamado Caminho de Cima, entre as 12 Ribeiras e a Terra Chamas, particularmente o troço por cima das 12 Ribeiras e por cima da Santa Bárbara. A estrada das 12 Antigas, não é? A estrada das 12 Antigas, essa estrada tem alguns troços razoáveis, mas tem outros troços que estão manifestamente arruinados. E essa é uma responsabilidade municipal e nós também queremos chegar lá. Por isso, nesta altura, estamos com este plano de estradas em curso, a ver se conseguimos resolver. Depois temos algumas canadas, estou-me a lembrar da canada de São Vicente, aqui em São Mateus, estou-me a lembrar de algumas canadas ali por cima da Terra Chã, temos algumas canadas nas 12 e em Santa Bárbara. Estas freguesias deste lado são neste momento aquelas mais críticas, porque também foram aquelas que mais massacradas foram com água nos caminhos. Exatamente. Com a questão das ribeiras, e portanto temos ali uns caminhos. Temos a canada da Barata e mais umas canadas ali para o lado do Porto Judeu, que também estão a precisar, ou seja, há muito as zonas que foram mais afetadas. E eu só estou a falar naquelas que são responsabilidade municipal. Porque e eu posso confirmar que está a falar de cor, portanto não há papel. Não há papel, mas eu estou-me a lembrar daquelas que são para mim uma preocupação, porque obviamente ninguém gosta de andar por aí. Eu andei pelos caminhos e ver o estado em que alguns dos caminhos estão. Portanto, é uma preocupação que nós temos que ir resolvendo. E claro que também existem as outras, e muitas, que são da responsabilidade regional, com de grande destaque para esse T da Vinha Brava. Exatamente. Porque, ainda por cima, é um dos acessos principais à cidade de Angra, para quem vem do norte da ilha. E que levou com um maior foco de trânsito agora com aquela situação de centros de testagem, centros de vacinação, parece que não. E também tem sido muito massacrado com a questão das águas.
O problema das águas, das chuvas, é um problema fundamental Aquela nesta zona matéria. É tradicionalmente afetada. Nós temos também tido nessa área. ali, cada vez que chove muito, inundação naquela zona, aquela típica cascata do Cerrado das Bananeiras, ali Exato. diante do clube musical, que obviamente tem consequências no pavimento. Felizmente essa parte rapidamente passará à história. As pessoas devem ter reparado junto ao KFC que está ali a ser feita uma outra obra, que é uma obra feita pela Secretaria do Ambiente, que visa criar um novo canal que vai resolver, espero que de forma definitiva, o problema dos extravasamentos naquela zona. Que se isso for feito, e está a ser feito, e se houver o sucesso que se espera nessa obra, deixará de haver o galgamento daquela zona, deixamos de ter água naquele troço, e isso vai permitir dar uma durabilidade bem maior ao novo asfalto, que se espera que também a breve trecho ali apareça. Essa obra, outra que tem também uma obra municipal associada, o troço da circular para baixo é responsabilidade da Câmara, e nós estamos nesta altura, já fizemos um troço ali junto ao cemitério, por trás do cemitério, e vamos fazer um troço lá em cima na ligação. Comprámos aqueles terrados que estão do lado de baixo da rotunda, onde antigamente era a rotunda, agora onde está a rotunda de São Rafael, do lado de baixo, aqueles cerrados para ali fora. Antiga rotunda da IC, então. Sim, aqueles cerrados foram todos comprados pela Câmara, comprou aquilo para ter uma reserva para a expansão do cemitério, mas também para resolver este problema. Portanto, nós vamos abrir ali um canal que liga essa zona e que resolverá de forma definitiva a entrada de águas para o outro troço abaixo, que é da responsabilidade da Câmara, que também está muito danificado devido às constantes cheias, que é o troço da rotunda da AIC até à entrada do bairro Lamarim. Portanto, resolvendo essa questão, Exato, aí, vamos ter condições para alterando asfaltar aquilo de outra maneira. o percurso Portanto, da água. voltando a criar uma ribeira que já existia. Aquela zona, aqueles que são mais, enfim, menos jovens, Não com tantos cabelos. os que tenham cabelos menos como eu, devem se lembrar dos tempos em que houve ali a Praça do Gado e havia a grota, passava diante da Praça do Gado. Aliás, aquela espécie de passeio muito largo que agora está diante do clube musical e diante da Fruter não existe por acaso, porque aquele espaço teve ali já uma grota. Essa grota desapareceu, mas está a fazer falta e agora está a ser reconstituída do outro lado para resolver definitivamente este problema e evitar que as águas vão para São João de Deus, porque é um dos problemas, já aconteceu várias vezes, o extravasamento das águas ali por trás de São Rafael entra em São João de Deus ou vá pelo Lamarim abaixo, que é outro grave problema que também já nos aconteceu no passado. Portanto, estamos a resolver isso e com isso ficaremos com esta zona livre. Outra obra que tem a ver com isto e que está neste momento a iniciar-se é nos Copins, é uma zona que as pessoas conhecem menos, porque é uma zona relativamente pouco visitada, porque não tem saída, fica lá por trás de São Bento, mas a verdade é que nós temos tido problemas constantes de extravasamento da grota ali. Estamos neste momento a fazer um investimento na casa dos 200 mil euros, que vai resolver definitivamente também esse problema aí, criando uma ponte elevada e resolvendo o canal de vez, que é para não haver mais problemas, porque na verdade todas as vezes que chove nós lá temos que gastar dinheiro e ir a correr resolver um problema que não tem solução a não ser esta. Essa obra está a começar agora e esperemos que até ao fim do verão esteja resolvida e que as cheias dos Copins passem também à história. E que a grande quantidade de água que de vez em quando nos cai, que passa a ter o seu trajeto sem afetar. Esta água é uma grande riqueza, olhe-se para o que está acontecendo no continente, bem verdade, gostaria eles de a ter. Olhando até as notícias desta semana, a situação é grave, mas realmente o percurso da água, a água já existia, portanto já tinha o seu percurso, alterando, temos que criar novos. Exatamente, nós metemos-nos dentro das grotas, agora temos que sair para que delas. não nos ponhamos a jeito. Presidente, terminamos por aqui, agradeço-lhe mais uma vez a participação no Angra em Revista. Eu é que agradeço, é um prazer. Um bom fim de semana e até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Muito obrigado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.